Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia, acorda! Acorda você de perto, acorda você de longe, acorda você de Nossa Senhora de Socorro, da cidade de Glória, do sertão sergipano, de todo o estado de Sergipe, você que é de Aracaju, você também que é de fora, que também nos ouve, aonde essa transmissão estiver chegando agora. Bom dia! Acorda para mais um dia de bênção. Esse foi o dia que Deus nos permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, né, de bênção, um dia de vitória, um novo e glorioso dia que o Senhor abençoou. Então vai chegando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Outros irmãos aqui despertando. Só os valentes, né? Só os valentes. Você que despertou, que pulou da cama. 5 da manhã, pois é, 5 da manhã. É hora de falar com Deus. Você que está aí despertando para ir trabalhar, não é isso? Você que está aí preparando a marmita do marido, a marmita do filho. Bom dia, bom dia. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Deus te chamou para mais um dia de vitória. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Você que é aí do sertão, que cuida do leite, né? Cidade de Glória é a cidade do leite. Glória a Deus. O galo já cantou por aí. Acorda, acorda, vamos produzir. Deus, Ele nos chamou para produzir em nome do Senhor Jesus Cristo. Já temos aí irmã Gisela, irmã Feitosa, foi a primeira a chegar por aqui. Irmão Adelmo, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Já vai despertando, acordando, dizendo, ô glória, e pegando já a sua Bíblia, porque certamente o que Deus nos revela, o que Deus tem revelado a você, as promessas que Ele vai revelando através da palavra dele, certamente vai acontecer. Ele é fiel e justo para cumprir. Glória a Deus. Por isso que Ele gosta de caminhar conosco todos os dias. Ele gostava de caminhar com Adão, porque todos os dias ele vinha em novidade de vida ali, né? E Deus sempre capacitando, mostrando para ele o que tinha reservado. Então, Deus tem reservado coisas novas. Irmão Valdir, irmã Lica, irmã Mari, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui para Gênesis. Já chegamos ao capítulo de número 9. Deixa eu parar aqui pra gente. Deixa eu dar uma parada aqui para nós. Capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia. Que ela já fica num lugar estratégico, né? Irmã Nidinha, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui na trajetória de Noé, aquele justo que foi encontrado pelo Senhor, né? E o Senhor até hoje ele continua procurando na terra
né? Aqueles que lhe são fiéis, aqueles que buscam o Senhor, né? Aqueles justos, separados para um propósito. Então, todos os dias entenda que nós fomos separados para um propósito divino. Então, em Gênesis capítulo 9, nossa continuação aqui, depois que aconteceu tudo que Deus tinha mostrado, né, a Noé, se aconteceu, se cumpriu, e o dilúvio passou, o tempo, né, o tempo determinado para aquele acontecimento passou. Aí chegou o tempo de prosseguir, de sair da arca, de liberar tudo e todos que estavam ali dentro da arca. Versículo 1 de Gênesis 9. Na minha Bíblia tem um título, o pacto, ou seja, a aliança que Deus fez com Noé. Amém? Então, quando Deus nos muda de trajetória, né, nossa vida é cheia de ciclos. Ele nos mostra algo, aquilo vai, quando você está vivendo aquilo que Deus prometeu, é um ciclo, e depois desse ciclo, né, Deus inicia um novo ciclo, ou seja, uma nova jornada. Então diz aqui no versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Veja que pela obediência de Noé, né, Deus fez uma aliança com ele, e foi uma aliança de bênção. Veja como Deus se agrada, né? Deus se agrada. Deus sempre tem algo melhor e maior. Então, ele já saiu daquela fase debaixo da bênção, todos que estavam com ele. Então, disse aqui, versículo 2, e será o vosso temor é respeito, e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda ave que dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Então Deus entregou tudo na mão do homem. Novamente, vamos dizer assim, essa promessa já veio também desde Adão, né? As coisas e os animais se sujeitariam ao homem. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Olha aí a primeira alerta do Senhor, né? Carne com sangue. O sangue representa a vida, né? Existem pessoas que ele aproveitando aqui, né? Que tinham o hábito de comer o frango ao molho pardo, né? Ou chamado também a galinha de cabidela, a cabidela, né? Alguns lugares chamam assim. O sarapatel também, o pessoal coloca sangue, né? Sabe que isso para nós não é permitido. Quando nós conhecemos a verdade, nós verificamos que o Espírito Santo também nos convence que não é agradável a Deus, né? Porque o sangue representa a vida. Então, nenhuma comida deve ser colocada, né, no sangue. Diz aqui, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o sangue será derramado, porque
Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eis que estabeleço o meu concerto, ou seja, a minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós. Então, veja que a promessa que Deus ele faz, né, uma ressalva aqui. Deus não permite o homem matar o outro homem, né? E Deus vai requerer, ele vai cobrar o sangue que a pessoa derrama de outra pessoa, né? Lembra lá que desde que um irmão matou outro irmão, o próprio Deus deu conta, né? Quando Caim, ele matou Abel. Então, a morte é para ser uma coisa natural, mas por Deus. Ele não dá autoridade ao homem, né? De tirar a vida do outro homem. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. E o Senhor foi abençoando o Noé, os seus filhos e a descendência de Noé. Quando você cumpre a vontade de Deus, a bênção não é só respeito a você. Lembra que nós temos hoje, através de Jesus Cristo, o manto sagrado estendido sobre a nossa casa. Então, é sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Então, o fato de você aceitar andar no caminho de Deus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, é a bênção, é a aliança que você fez com Deus, renovando esta aliança com Deus, trazendo, né, declarando a minha família, a família Santos, ela é de Jesus. Então, quando Noé se levantou, ele trouxe para ele trouxe para a descendência dele a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí a palavra mostra aqui, versículo 9, eis que estabeleço o meu concerto, novamente, aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, né, de reses e de todos os animais todos os animais da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. Amém? Então, todo animal que saiu com ele da arca, todo animal que sobreviveu, né? Todo animal da terra, peixe, aves, tudo que veio, o Senhor estava abençoando. A bênção da multiplicação. Enchei a terra e multiplicai-vos. E eu convosco estabeleço o meu concerto, a minha aliança, de que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco de gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens.
Então me lembrarei do concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então veja que ele está falando a respeito aqui, veja no versículo próximo, e estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar, olha só, para me lembrar a aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto, ou seja, da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem e Caim e Jafé, e Caim é pai de Canaã. Aí começam as descendências. Mas veja que ele está dando referência ao arco-íris. Ali é um sinal da aliança. Toda vez que nós olhamos, né, e quando há uma mudança de tempos, o arco-íris ele aparece, né? Então ali quando você vê aquele arco-íris, agradeça a Deus, ali é um sinal da aliança. Tem que lembrar e falar, né, ensinar aos seus que ali foi uma aliança que Deus fez entre os céus e a terra, entre ele e o homem, que não iria mais destruir a terra por água, né? E que aquela aliança ela seria feita até a eternidade, até o dia do julgamento de Jesus, da vinda de Cristo. Então, o arco-íris tem a função de nos lembrar e lembrar a Deus a aliança que ele tem com o homem aqui na terra. Amém? Por que o arco-íris é colorido? Porque Deus assim quis. Né? Por que é colorido? Porque Deus assim quis. Simples assim. Não tem uma conotação para, né, nem para homem, nem para mulher, nem para animal. Porque Deus quis. Ali foi uma aliança para lembrar a ele e para lembrar ao homem. Eu tenho uma aliança feita com vocês, que eu não vou destruir a terra como fiz com o dilúvio, por água. Amém, irmãos? Passando disso aí, foi só a criação do homem mesmo, né? O homem sempre querendo recriar, né? Ou falar algo que Deus não falou. Então a Bíblia diz aqui que o Caim, né, é o pai de Canaã. Começam as descendências a partir daí, né? Esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. Então começou todo um novo ciclo, onde a abundância iria de povos iriam nascendo. Noé planta uma vinha, aí vão começar novas situações. Às vezes, irmãos, nós precisamos prestar atenção. A vida é cheia de fases, cheia de oportunidades. Nós vamos viver coisas novas, e em coisas novas que Deus ele vai nos proporcionando dia após dia, vão haver escolhas. Nós vamos escolher o que fazer, né? E para cada ação há uma reação. Para cada escolha que a pessoa tem, ela vai ter uma colheita. O Noé ele plantou uma vinha. E aí o que aconteceu? E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha.
e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Então, veja, aí aqui responde para a gente algumas coisinhas, né? Ah, mas Jesus, ele bebeu vinho, né? O vinho de hoje, a bebida, ela tem um teor alcoólico, não é assim? Né? E o próprio suco da uva, e eu já fiz essa experiência, se você deixar aquele suco de uva concentrado, aquele que a gente compra até em garrafa, e você deixar ali por muitos dias, ele vai fermentando, a uva fermenta. E aquela fermentação, ela tem o poder de embriagar. Então, nos tempos antigos não havia teor alcoólico, né? Aquela intenção, né, da bebida destilada para causar, né, até a dependência no homem. Mas o suco de uva, ele fermenta e ele faz com que a pessoa possa também se embriagar. Amém? Outros irmãos que estão entrando, bom dia, irmã Ivete, Deus abençoe rica e poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em Gênesis, eu nem escrevi hoje, né? Gênesis no capítulo de número 9. Como Satanás E já estamos aqui no versículo de número 23, já estamos quase acabando. Então tomaram 100, aliás, no versículo 22, e viu, Noé criou essa vinha, lavrou, ele era lavrador, a habilidade dele, né? Ele lavrava a terra e ele plantou essa vinha, ele cuidou dessa vinha. Só que no tempo da colheita, ele fez o vinho, né? O suco de uva, e ele bebeu. Só que quando ele bebeu, ele se embriagou. A Bíblia mostra aqui que ele embebedou-se ou embriagou-se e descobriu-se, ou seja, ele se viu nu, ele tirou, né, a roupa que estava vestido. Veja que a embriaguez, ela revela a nudez. Existem pessoas que, quando elas se embriagam, elas se desconhecem, elas fazem coisas, né, que ela, de maneira sã, ela não faria. Assim aconteceu com Noé. Noé se embriagou e, né, mostrou sua nudez. Existem pessoas que, para fazer aquilo que está até dentro, tem gente que é intencional, né? Ela bebe, ela usa um entorpecente para ter coragem de fazer aquilo que a pessoa sabe que é errada. Ela é até levada pelo inimigo a ganhar força, né? O raciocínio não fica lógico e ela comete algo que não deveria de cometer. Assim aconteceu com Noé. Olha aí como começam as histórias, né? Só que os filhos de Noé tiveram aqui uma oportunidade. Começando por Cã. O Cã diz aqui, olha, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Ele viu a nudez do pai, ele, ao invés de tomar uma atitude para cobrir a nudez do pai, o que ele fez? Ele foi contar logo para os irmãos o que ele tinha visto. Só que ele não teve o quê? Né? Temor de Deus e respeito. Ele não respeitou o pai. No versículo 20 e 23 diz assim, olha, e tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-no sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, ou seja, de costas, para não ver
o que Cã já tinha visto e tinha o que comentado, eles não queriam ver, eles tinham respeito pelo pai, pela pessoa do seu pai. Então eles descobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E aí, 24, e despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito será, né, Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disseram, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então ele seria servo, ou seja, escravo, ou menor, né? Menor, ele iria ser menos afortunado, né? Ele recebeu uma maldição. No versículo 27, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Esse decreto aqui, a nudez, ela não só representa a nudez física. Primeira coisa que nós temos que entender, né? Não é permitido, irmãos, e hoje nós vemos o resultado do desagrado de Deus na vida das pessoas. A nudez do pai, ela não deve ser exposta aos filhos, né? A nudez dos pais. Então, nós vemos hoje que muitas pessoas, elas até tomam banho todo mundo junto, não, isso não é permitido, né? Não é permitido que você mostre a sua nudez física. Mas aqui também tem um outro entendimento. A pessoa que ela fala da vida alheia, né? Ela descobre uma nudez, né? Algo que aconteceu da vida do outro e ela conta, ao invés dela cobrir, né? Como é que a gente cobre, pastora? Com oração, apresentando diante de Deus, resolvendo com a pessoa, ajudando a pessoa, né? Fazendo como Pedro, levantando aquela pessoa que você tem. Então, Deus, ele nos dá uma bênção, né? Ele não gosta, então, aí gerou como o quê? Fofoca, né? Assim, o Cã viu e ele logo correu para contar. Ele deveria ter tomado a atitude de, né, se ele viu involuntariamente, né, quando ele chegou, que ele assistiu aquele quadro, ele deveria cobrir, né? Ele deveria ali resolver, né, não mostrar aquela nudez, não contar aquela nudez para os irmãos. E Deus não se agradou, né? Noé não se agradou. Como é que você viu, né? Eu me embriaguei, você viu a minha nudez física e você foi falar, foi chamar os seus irmãos, foi me expor diante de outros. Já os outros entenderam, tiveram respeito, né? Sensatez. Poxa, nós nunca vimos a nudez do nosso pai. Poxa, o nosso pai se embriagou. Então, vamos acolher o nosso pai. Vamos ajudá-lo, né? Nós não queremos, eu não quero nem ver, né? É aquela coisa assim, eu não quero nem ver, não quero nem ouvir. Vamos cobrir isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Vamos encerrar esse assunto aqui. Amém? Então, a nudez, ela não pode ser o que? Exposta. Não é só a nudez física, né? Existem, são os assuntos
aquilo que vai envergonhar o outro, né? Aquilo que vai denegrir o outro, aquilo que vai trazer, né, algo negativo para outras pessoas. Veja como que desde a criação, né, do mundo, desde o início, Deus não se agrada. Então, o que contou, ele recebeu a maldição. Ele seria servo dos outros. E os que encobriram, né, eles foram abençoados. Diga glória a Deus. Então, o que a gente entende? Que tudo aquilo que nós vemos, né, que nós não devemos estar espalhando, contando, porque Deus não se agrada, né? Até lá em Coríntios declara que os maldizentes, os fofoqueiros, não herdarão o reino dos céus. Ou seja, serão amaldiçoados, não estarão debaixo da bênção. É sério, né? Primeira vez na vida que eu li e que eu ouvi a pregação sobre esse fato, nossa, misericórdia, desde lá do início, né? Então, porque isso subentende-se que ele não estava no seu estado normal, né? A pessoa fez aquilo, ela não estava no estado normal. Então, Deus quer que a gente encubra, né? Não é que a gente vai ser conivente com o fato, mas a gente não vai espalhar o fato. Você entendeu? Né? Então, Deus, ele se agrada com aquele que, sabe, ele não quer fazer parte daquilo, ele encobre, eles aconselharam ali o pai, deixaram o pai despertar, né? Pai, né? Nós colocamos, né, encobrimos que o Senhor estava nu. Para que o Senhor foi beber, pai? Né? O Senhor se embriagou e fez, né? Tirou a sua roupa. Você se embriagou e falou que não devia. Você se embriagou e fez o que não devia. A embriaguez é a insensatez. A pessoa, né, fez algo sem pensar, de maneira insensata. E a pessoa que faz algo sem pensar, que ela está embriagada, né, esta pessoa, ela pode atrair para ela o que, irmãos? Né? Uma maldição. Amém? Aquela que contou, aquela que espalhou, né? Como só tinha essa família no início, então aquela que espalhou ficou debaixo de maldição. Amém, irmãos? Então é uma coisa bastante séria, né? Muito séria. E foi um caso de família. E isso se estende até hoje, não só o caso de família, né? Família em Cristo, né? A família no trabalho, onde nós convivemos ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos que o intuito de Deus sempre é nos abençoar. Aquilo que Deus dá é para bênção. Então, obedeceu, fez aquilo que agrada a Deus, estamos debaixo da bênção. Desobedeceu, fez aquilo que não agrada a Deus, atrai o quê? A maldição. Retarda a bênção, traz desconforto, traz confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então, aquilo que o homem escolhe, cada atitude que ele toma, vai trazer sobre ele um resultado. Um irmão, ele tomou uma atitude diferente, né? E trouxe um resultado negativo. Já os outros dois encobriram, não quiseram nem ver, foram de costas, levaram lá a veste lá, encobriram o pai, receberam a bênção. E você decide o que para a sua vida? Você decide o que para a sua família? E veja que tanto a maldição ela ia se estender, né? Você e seus filhos, você e a sua descendência vai ser servo dos seus irmãos. Porque você fez o que era errado.
né? Já vocês e sua descendência, né, serão abençoados. Então, nós precisamos pensar bastante, né? O que eu vou deixar para minha geração? E também sobre a nudez. Não nos é permitido, irmãos, né? A nudez do marido é para a esposa, a nudez da esposa é para o marido. Mas não nos é permitido a nudez diante de seus filhos, diante de seus netos, né? E aí pior, né? Aí pior, aí que a coisa fica pior. E nós temos visto isso hoje. O que tem foi como Deus fez. Não, Deus fez tudo certo, tudo com ordem e decência. Amém? Guarde a sua nudez, né? Respeite, né? Respeite aquilo que Deus estabeleceu. Porque fazendo assim, a bênção vem, né? E nos alcança. Fazendo assim, a gente agrada a Deus. Não queira agradar a Deus. Por isso que é bom a gente estar meditando na palavra e a gente vai entender o porquê que algumas coisas aconteceram com uns, né? E outras coisas aconteceram com outros, porque foram as decisões momentâneas, foram as escolhas na sua caminhada. Então, causou, né, resultados positivos e resultados negativos. Bênção ou maldição. Amém? E assim a terra começou a sua povoação, né? E quanto mais foi crescendo, né, algumas situações, alguns problemas vieram. Mas também vieram muitas bênçãos. E a bênção, irmão, quando nós começamos a olhar, a bênção é muito maior que a maldição. Diga glória a Deus. Então, eu fico do lado da bênção, porque a bênção é muito maior. Em todo o tempo que Deus abençoou, você vê que foi bênção abundante, né? Abundante. Por quê? Porque a bênção sempre é maior que a maldição. Tá passando um tempo difícil? A bênção é maior do que a maldição na minha vida. Amém? A bênção é maior. Então eu decido que é maior e é melhor. A bênção é maior que a maldição. Tá passando uma luta? Isso aí vai passar, meu irmão. Isso aí vai passar. A bênção que Deus decretou sobre a sua vida é maior do que a maldição. Amém? Então, escolha viver o tempo da bênção. E se estiver passando luta, pode ter certeza que coisas maiores virão. Milagres acontecerão em nome de Jesus. E aqui nós terminamos, né, a nossa leitura no capítulo 9 de Gênesis. E que grandes coisas nós, né, descobrimos aqui. E que você possa trazer para a sua vida como lição, amém? E como um novo estado, uma nova oportunidade de viver a bênção do Senhor. A Bíblia foi feita para a gente o quê? Acordar, despertar. Vamos orar em nome de Jesus? Meu Deus, que maravilha esse capítulo. Quantos ensinamentos, Pai. Porque nós não queremos, claro que nós somos falhos, somos homens, mas nós estamos buscando aqui a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor. E para ter aprovação nós precisamos aprender. E estamos aprendendo aqui com a Tua palavra, Pai. Então, meu Deus, vem nos revelando, Pai, para que nós possamos estar debaixo desse concerto. O Senhor fez um concerto com Noé. E esse concerto, esta aliança, estabelece a bênção em nossas vidas. Pai, nós aprendemos, Senhor, que quando nós enxergarmos o arco-íris, é a representação da aliança de vida que o Senhor teve com o homem aqui na terra. Que o Senhor não irá mais destruir por água, como foi destruída toda a terra no tempo de Noé. Então, Pai,
Obrigado, Senhor, por essa aliança que foi estabelecida conosco, Senhor. Meu Deus, nós aprendemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser sensatos, não levados à embriaguez. Assim como Noé foi levado à embriaguez. E na casa de Noé repercutiu, meu Pai, bênção para uns e maldição para outros. Porque foi a oportunidade que o Senhor deu para que se escolhesse fazer o bem ou correr e fazer o mal. Meu Deus, e Cã não entendeu e correu para contar a nudez que ele viu de seu pai. Já os outros irmãos encobriram a nudez. E sobre eles vieram a bênção que era abundante, muito maior. E sobre Cã, que revelou a nudez, meu Deus, veio a servidão. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, que nós possamos, meu Deus, encobrir, ou seja, meu Pai, sermos canal de bênção nos erros das pessoas, Senhor. Sermos aqueles que não é o que vai esconder, mas não vai passar adiante o problema da vida dos outros, Senhor. Meu Pai, se nós não pudermos ajudar, que nós possamos ser aqueles que, meu Pai, se ocultam, não se posicionam negativamente sobre a vida alheia. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, em nossos corações e nós entendemos que a bênção é muito maior do que a maldição. E nós temos essa aliança com os céus. A bênção, ela está sobre as nossas vidas. Então, meu Pai, que em cada tempo determinado, em cada ciclo novo, venham mais bênçãos sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se há algum enfermo, Pai, que ele seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que está hoje, meu Deus, aqui nessa conexão, desempregado, embaraçado financeiramente, meu Deus, o Senhor é um Deus que abre portas aonde não tem portas. Então abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, abençoa, meu Deus, essa pessoa que está passando essa luta, essa dificuldade, porque a bênção é maior do que a maldição. O Senhor abre portas aonde não tem portas. O Senhor dá ordens aos anjos ao nosso respeito. Então abençoa, Pai. Abençoa, livra, Pai. Livra esta família, livra, meu Deus, esta parentela de toda praga de maldição estabelecida na terra. E que a bênção, que é abundante, que é maior, ela se estabeleça. E o teu povo, Pai, seja testemunho, Senhor, da multiplicação aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Pois a bênção, ela é sempre maior do que a maldição. Então, somente creia. Amém? Você que está aí entrando agora, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E declare o dia todo, a bênção que está sobre mim é muito maior do que a maldição. Eu vou viver, né, um novo tempo, vou viver um tempo de bênção, um tempo de vitória, porque a bênção é maior do que a maldição sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Olha aí, Empório Regina. Eita, saudade de lá, hein? Qualquer dia, quando eu passar ali pelo Jardim Centenário, vou lá comer daquelas guloseimas naturais, aqueles chás naturais, em nome de Jesus. Cabeleireira Lica, Deus te abençoe. Irmão Valdir, irmã Mari, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Tenha um tempo rico, tenha um dia rico, um dia muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estamos aqui, continuamos a nossa caminhada. Vou sim, né? A nossa caminhada aqui em Gênesis,
né? Olhos sendo abertos, ouvidos, né? Sendo abertos e vida sendo o quê? Transformada, porque a verdade, ela nos liberta. A verdade nos abre os olhos para as bênçãos do Senhor. A bênção é maior do que a maldição. Beijo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.